Olá, bom entrar na sua máquina, no seu computador, na sua casa, onde você estiver, acompanhando estas palavras que a gente chama de palavra de vida. Com ela, através dela, nós podemos identificar aquilo que Deus quer para o nosso dia, para a nossa noite, para o seu trabalho, para a sua família. Hoje, nesse instante, eu queria falar um pouquinho e brevemente sobre algo que está no Novo Testamento, na primeira epístola ou primeira carta de Pedro, o capítulo 1, os versículos 13 a 16, que depois você pode ler você mesmo. Talvez agora mesmo, se você quiser dar uma pausazinha, deixar carregar um pouco esse vídeo e pegar a sua Bíblia. Então você faça assim e abra aí um pouquinho, dá uma olhadinha, 1 Pedro 1, 13 a 16. Eu encontro que foco e autodisciplina são fundamentos essenciais para uma vida cristã saudável. É disso que temos falado nesses dias. Se você abrir o site da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, você procurar o boletim que nós temos lá no arquivo, o boletim do dia 17 de agosto de 2008, você vai encontrar lá que eu preguei no dia 17 de agosto de 2008 sobre relacionamentos saudáveis. Lá no boletim você vai ver inclusive um pequeno esboço que você pode acompanhar e aprender algo disso. Nesse texto, Pedro aprendeu essa lição a duras penas. Foco e autodisciplina são fundamentos para uma vida cristã sólida, sadia. Em cerca de 3 anos e meio, muito difíceis para Pedro, Deus o transformou de um líder de grande influência, de grande relevância, cheio de ímpeto e de falatórios, num líder humilde e reflexivo. Você sabe disso. Você acompanha a história de Pedro. Observe nesse texto de 1 Pedro 1, de 13 a 16, a sequência de alguns acontecimentos que levaram Pedro a exercitar uma vida cristã sadia, saudável e, sobretudo por causa disso, a estabelecer uma boa e forte liderança. Em primeiro lugar, prepare a sua mente. É isso que está lá no versículo 13. Por isso, diz aqui o texto, cingindo o vosso entendimento. Entendimento está vinculado à mente mesmo, ao raciocínio. Prepare sua mente, a primeira coisa. Da mesma maneira que as pessoas vestem uma roupa que lhes dê conforto para que elas tenham liberdade de movimentos e de gestos, assim também, diz Pedro, nós precisamos cingir a nossa mente, organizar a nossa mente, deixá-la em posição de conforto, até mesmo para raciocinar. Parece interessante isso, não é? Até para você raciocinar, sua mente tem que estar, de certa forma, confortável, tranquila, animada. Nós devemos permanecer focados e sóbrios. É isso que Pedro está dizendo. Em segundo lugar, no versículo 14, ele diz que nós devemos guardar o nosso coração. Você deve guardar o seu coração. Mas como guardar o coração? É fácil. Os crentes fiéis, que querem viver de forma tranquila e saudável a vida cristã, devem impedir, e eu estou enfatizando o verbo, devem impedir que os velhos modelos de sua vida voltem a encontrar acolhida no seu coração. Aquilo que você fazia, aquilo que você pensava, forma como você agia, não deve mais dominar a sua vida. Pedro alerta nesse texto, de forma ainda mais particular, que o crente deve ter cuidado, por exemplo, com a luxúria, que não apenas distrai o crente do seu foco,
como também pode destruir a sua vida cristã. E em terceiro lugar, Pedro diz assim: oriente seu estilo de vida. Você vai ver lá nos versículos 15 e 16. Oriente seu estilo de vida. Sabe, os crentes devem buscar constantemente a santidade na vida. E o único meio, a única forma de encontrar isso e colocar isso em prática é seguindo o exemplo de Cristo. Ele foi o maior exemplo no que diz respeito a uma vida de santidade. E a própria Bíblia diz que uma vez que Deus é santo, nós devemos imitá-lo em tudo aquilo que vamos fazer. Hoje, amanhã, no seu dia, na viagem que você pensa em fazer, na entrevista de emprego, dentro da sala de aula, da faculdade, da pós-graduação, do seu mestrado. Queira viver com foco e autodisciplina, colocando em sua mente, em primeiro lugar, os provimentos que a palavra de Deus te dá. Então, vez por outra, abra esse texto, dá uma olhadinha nisso, faça anotações pelo menos desses 3 pontos, e que Deus te use e te abençoe bastante nos próximos dias.